pessoal, é assim, ó. Na atividade 3.4, Luciana e Mariana conversavam sobre números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é 7 e que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Vocês concordam com essa afirmação? O número 37 ele só tem 7 unidades. Se eu for pegar um número no geral, qual é o total de unidades que ele tem? Então, quantas unidades tem o número 37? Essa já é a resposta da letrinha B. Mariana disse que no número 842, o algarismo das unidades é 2 e que possui 842 unidades. Também comentou que o algarismo das dezenas é 4. Porém, o número 842 não possui somente 4 dezenas, mas 84. Você concorda com isso? Você concorda com essa afirmação? Que o número 842 ele não possui somente 4 dezenas, ele poderia possuir 84 dezenas? Qual que é o total de 84 dezenas? Quanto daria 84 dezenas? E aí? Vocês concordam? Luciana e Mariana organizaram informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas aos números 471 e 908. Olha, eu vou dar o exemplo aqui, ó. No número 123, nos algarismos da centena, dezena e unidade, o número 100 vale 1, a dezena vale 2 e a unidade vale 3. Na quantidade de centenas, dezenas de unidades, então, quantas quantidades eu tenho no número 100 de uma centena? Eu tenho uma quantidade só, uma quantidade de 100. E dezenas? Quando eu tenho 2 dezenas, eu quero pegar aqui o número 120 no caso, quantas dezenas eu teria? Eu teria 12 dezenas. E unidades, quanto eu teria? Eu teria 123 unidades ao todo. E assim, com os demais números, no número 803, na centena eu tenho 8 centenas, 0 dezena e 3 unidades. Se eu fosse pegar em centenas, quantas centenas eu precisaria para ter 800? Eu precisaria de 8 centenas. Quantas dezenas eu precisaria para ter 800? Eu precisaria de 80 dezenas. E quantas unidades eu precisaria para ter 803 unidades? 803. Com o número 930. Então, centena eu tenho 9, tenho 3 dezenas e tenho 0 unidade. Quantas centenas eu precisaria para ter o número 900? Eu precisaria somente de 9 centenas, porque 9 vezes 100 é 900. Quantas dezenas eu precisaria para ter o número 930? Eu precisaria de 93 dezenas, né? Porque 93 vezes 10 dá 930. E quantas unidades? 930. Então, vocês irão fazer esse mesmo procedimento com os numerais 471 e 908. Agora, nós vamos para a parte 2. Observe casos confirmados de dengue ocorridos em alguns estados brasileiros nos anos de 2009 e 2010. Então, eu tive nos estados de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Em 2009, eu tive 12.154 em São Paulo. Em 2010, 208.097. Em Minas, eu tive 55.505 em 2009 e 212.276 em 2010. No Rio, eu tive 6.582 em 2009 e tive 28.845 em 2010.
No Espírito Santo, eu tive 32.701 em 2009 e em 2010 eu tive 24.776. Em Goiás, eu tive 40.662. Em 2009, tive 100.752 em 2010. No Mato Grosso, eu tive 52.444 em 2009, 35.205 em 2010. E na Bahia, eu tive 99.202 e em 2010 eu tive 46.088. Então, analisando esse gráfico, nós iremos responder em quais desses estados houve aumentado no número de casos de dengue entre 2009 e 2010. Então, eu tenho que olhar a tabela de 2009 e ver quais dos estados teve um aumento. Eu vou citar aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo teve um aumento significativo de 2009 para 2010. Então, todas as vezes que aumentou de 2009 para 2010, vocês coloquem o nome do estado entre as linhas, tá bom? Na letra B, dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2010? Então, vocês vão voltar àquela atividade que nós fizemos do mapa e ver a região sudeste. Qual que é a região sudeste aí, gente? Olha, tá fácil, tá? Porque qual é a nossa região, turminha? Hein? Qual é a nossa região? Tá? Então, qual apresentou o maior número de casos em 2010? Então, vocês têm que pegar aqui, tá? E olhar qual foi o número de casos, tá bom? Na Bahia, observamos que houve diminuição do número de casos de dengue de 2009 para 2010. De quanto foi essa diminuição? Então, eu tenho que fazer o quê? É uma conta aí, eu estou problematizando. Houve uma diminuição nos casos da Bahia, né? No estado da Bahia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, né, a quantidade que diminuiu. Então, que conta que eu tenho que fazer, pessoal? É só fazer a conta e vocês terão o resultado. É dessa forma a atividade de hoje. Um beijo para vocês.